Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo estratégico e negócios Setor Moveleiro. É uma satisfação muito grande contar com a sua audiência nesse dia, nesse horário. Nós que temos marcado esse espaço, sempre trazendo para você algum assunto, alguma informação, alguma forma de reflexão. E a nossa iniciativa, ela visa muito mais a gente se preparar e nós criarmos condições para que você, fabricante de imóveis, se prepare para enfrentar desafios antes que eles aconteçam, né? Depois que a crise chega, que no abastecimento, ou seja lá de qual natureza, de tantas as formas que nós já vivemos, não resta muita coisa a não ser passar por aquele momento. Mas se a gente sempre antenado, olhando para frente, olhando para o futuro, não o setor todo, mas nós individualmente podemos sair, entrar em situações não tão agradáveis e sair melhor do que nós estamos. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui então para conversar com vocês. Temos um assunto que é um dos assuntos do momento. Hoje, quando a gente fala em retomada do mercado, a gente olha principalmente para o meio ao e-commerce, o meio digital, que assumiu uma proporção incrível dentro desse cenário de venda de imóveis, dentro do cenário do ponto de venda de mobiliário. E hoje, então, nós temos aqui conosco os nossos companheiros e colegas moveleiros, de setor moveleiro, e vou começar a sentar pela ordem alfabética, né? Nós temos aqui o André Menin, do Estúdio Menin, lá do Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul onde ele está localizado, porque ele é uma empresa globalizada com potencial para atendimento em qualquer lugar do planeta, não é isso, André? Exatamente. Nós temos aqui também o Bruno Benini, que é o diretor da Elari.com.br de Bento Gonçalves, uma empresa global, por assim dizer, e está aqui representando então o varejo e o canal e-commerce. E nós temos aqui também o Vitor Guidini, que representa a nova geração do empresariado e também uma visão
empresa que tem focado e diversificado muito através do e-commerce nos últimos anos. Tem crescido muito nesse canal. E o nosso trabalho ele é possível de ser realizado porque ele conta com o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Móvel Par 2021, da Saerlac e da Têxtil J. Serrano. Então, sem mais delongas e sem mais conversas, eu vou passar a palavra agora para os nossos convidados se apresentarem. É melhor do que eles mesmos para falar de si próprios. Então, pela ordem alfabética, André, vai você. Maravilha, maravilha, Carlos. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente. Carlos, Vitor, Bruno, prazer aí poder bater um papo com vocês e todo mundo que está assistindo a gente aí, sejam bem-vindos. Bem, como o Carlos comentou, meu nome é André Menin, eu sou do Estúdio Menin e também do Refresher, talvez alguém já tenha me visto por esse outro canal. No Estúdio Menin nós desenvolvemos produtos para a indústria moveleira, um foco muito grande em e-commerces. Os nossos clientes todos sempre estiveram nesse mercado e hoje mais do que nunca, né? E o nosso enfoque aqui, principalmente, para trabalhar nesse mercado é fundamental isso, né? Trabalhamos muito com inovação em todos os sentidos, não somente no desenho estético, mas também, principalmente, na experiência de consumo, para que, no final de contas, o consumidor, que é quem paga o salário de todo mundo, né? Realmente esteja bem e querendo o produto que a gente desenvolve. E pelo lado do Refresher, a gente trabalha com uma plataforma para profissionais de arquitetura e design que também nos ensina muito nesse mercado de marketing digital, para que a gente, nesse momento, consiga proporcionar boas experiências para o consumidor online. Isso aí. Obrigado, André. Eu vou colocar, então, agora na ordem alfabética o Bruno. Muito bom. Boa tarde, pessoal. Novamente, obrigado. Prazer estar falando com todos por aqui. Carlos, obrigado pelo convite. Vitor, André, prazer estar conversando com todos. Me chamo Bruno Benini, sou fundador da elari.com.br. Somos um e-commerce de imóveis 100%, não temos loja. A gente iniciou nossa operação, vai fazer já 8 anos, a gente já está no mercado. Nosso foco foi decoração e também atuamos alguma coisa de linha UD e decoração. E atuamos hoje em praticamente todos os marketplaces e hoje o que a gente mais vem tentando trabalhar, de fato, é a nossa venda direta pelo nosso canal próprio. Prazer estar batendo um papo com vocês aí, tem bastante coisa para a gente conversar. Obrigado, Bruno. Eu vou colocar agora em destaque, então, o Vitor Guidini, da Simol de Linhares, Espírito Santo, Brasil. Boa tarde, Carlos. Primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui dividindo e podendo agregar informação e conhecimento aí com todos. Agradecer ao Bruno e ao André também pela parceria nesse dia de bastante aprendizado aí. Cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Vitor Guidini. Hoje eu estou como diretor comercial e sócio da Simol, né? Que na verdade a Simol foi fundada pelo meu pai e pela minha tia, na verdade, há quase 30 anos atrás, e eu trabalho na empresa desde os 14, né? Então a gente vem trilhando e nesse ano eu tive a grata surpresa deles me convidarem a ser sócio também, além de trabalhar junto com eles, né? Então a gente está aqui para agregar e dividir experiências e aprender também com essa turma aí, que vai ser muito bom esse bate-papo aí, Carlos. Muito obrigado. Que legal, obrigado. Bom, acho que a gente pode começar a nossa conversa a partir dos impactos da pandemia. Eu tenho ouvido gente dizer o seguinte, que não aguenta mais ouvir falar de novo normal, de pandemia, que isso, gente, mas a gente precisa ainda bater um pouco nessa tecla, porque se a gente não aprender com a lição que a gente foi obrigado a mergulhar sem vontade própria e sem nenhuma escolha, a gente corre o risco de sair dela do mesmo jeito que a gente entrou, se não pior. Então, a pergunta que eu vou fazer para cada um de vocês três agora, nesse momento, na sua atividade, André, como que a pandemia impactou? Imagino que tenha havido um aumento do volume de trabalho tratado, mas não só isso, né? A funcionalidade desse móvel que passou a ser demandado, ela sofreu oscilação, adaptação, ou as pessoas continuaram comprando aquilo que sempre compraram? O que você tem para comentar a respeito disso?
Maravilha, Carlos, maravilha. Ótima pergunta, né? Concordo aí que o pessoal fica um pouquinho, né, cansado de ouvir falar desse novo normal, né? Mas a gente precisa, né? Afinal de contas, se a gente pensar em estratégia de entrega de valor percebido para os nossos consumidores, a gente precisa falar desse momento porque ele efetivamente mudou muito, mudou visceralmente alguns negócios, né? Talvez nem todos da cadeia, nem todos do ecossistema, mas alguns sim. E em meu nome, em nome de quem desenvolve produto, essa mudança foi 180 graus, sem sombra de dúvidas, né? A gente, lá no início da pandemia, como todos, né, nós sofremos a nossa parte também, né? A gente teve aí maus bocados em relação a algumas baixas, né? Porque faz parte do negócio. Falava com um antigo professor meu, designer de produto também, que está na área, que ele comentou que em 15 dias de pandemia ele perdeu 80% dos clientes. A gente, felizmente, não passou por isso aqui, mas a gente sofreu junto com os nossos clientes, né? Aquele início de retração, e uma retração absoluta, né? Mas com o passar do tempo e ao longo dos 2 meses sequentes, a gente teve aí bons ganhos, né? Porque, obviamente, né, o online ele se tornou não somente mais uma alternativa, mas a melhor alternativa. E, por óbvio, as pessoas em casa, não investindo em outros mercados, né, começaram a investir nas suas próprias residências e lares, o que demandou ali um crescimento aí na produção e na entrega, até mesmo porque hoje a gente tem aí alguns problemas de fornecimento, né, em virtude desse crescimento gigantesco. Mas a gente aqui, Carlos, a principal mudança que a gente teve, né? Então, considerando que a gente teve um aumento pela procura do serviço de design de produto, porque afinal de contas é através dele que o resultado final chega para o consumidor final, né? O que a gente mais entendeu que essa pandemia nos mostrou é que o processo de criação, ou seja, de inovação, né? Acho que a palavra certa é inovação, não é criação, entendendo que inovação é melhorar algo que já existe. Eu ouvi muito nessa pandemia que tudo ia mudar, que a gente iria ter que fazer as coisas tudo de jeito diferente, né? E as coisas mudaram de verdade muito, mas o jeito diferente não significa produzir um móvel com uma matéria-prima diferente, mudar toda a tecnologia, né? O pessoal aqui que é do varejo da indústria vai poder falar melhor, até porque isso não parece nem muito inteligente, muito alinhado com a necessidade de mercado e do público-alvo, né, que cada um atende. Mas o que mudou mesmo foi a maneira de conceber um novo projeto, né? Hoje a gente aqui, olhando para design de produto, considera fatores que nós não considerávamos tão vitais assim antes da pandemia. Por óbvio, logística sempre foi muito importante, né? Desenvolver um produto que tenha boa montabilidade, desmontabilidade, capacidade de remontar, né, esse produto várias vezes ao longo da vida desse produto junto ao cliente. Por óbvio, antes isso já era importante, mas hoje isso virou fator-chave, né? Avaliar canal de venda e canal de distribuição. São coisas que muitas vezes no design de produto isso não se fala, né? Muitas vezes o designer de produto é aquele cara que chega no final do processo para embelezar o processo, né? E a gente aqui entende que o processo de design tem que nascer junto com a demanda do mercado. Uma necessidade não atendida do mercado precisa nascer junto com o processo de design, que de verdade a gente, junto com o departamento de comercial, produção, industrial, suprimentos, manufatura, vai poder levar, no final de contas, um produto competente e que resolva esse produto, né? Esse problema na vida dos clientes. Então, para a gente aqui hoje, o processo de inovação é o que mais tem se posto às claras no nosso dia a dia, pela necessidade de não somente inovar no desenho estético, mas sim na maneira de entregar a solução para os nossos clientes, né? Entendendo que uma necessidade não atendida, ou seja, preciso de uma mobília na minha casa, eu sendo um consumidor final, hoje em dia, podendo consumir 100%, e o pessoal da Elari está aqui para confirmar, podendo consumir 100% através de um canal online, o principal que a gente enxerga é que no processo de design, a gente consiga aqui criar condições para que a rede varejista, seja ela física ou online, e a rede de fabricação, né, de indústrias, consiga ter dados, informações daquele cara lá na ponta. Coisa que muitas vezes no mundo físico a gente tem certa dificuldade, né? De captar informação para poder melhorar, né? E quando a gente fala em inovação, a gente fala em alimentar o ecossistema. Então, o nosso processo aqui, Carlos, passando a bola aqui para os meus colegas, nosso processo aqui está muito baseado em coleta de dados para poder desenvolver um produto que faça sentido e resolva efetivamente o problema das pessoas. E não somente mais uma opção
para a gente tentar algo no mercado, né? Essa tentativa, muitas vezes empírica, ela acaba tomando o nosso bem mais precioso, que é tempo, no final de contas, né? Porque o resto a gente dá um jeito, né? Agora, se a gente perder o timing de mercado, provavelmente vai ter uma turma aí ocupando o nosso lugar e nos impedindo de inovar efetivamente. Então, o nosso processo hoje está calçado em cima disso. Legal, muito bom. Bruno, me fala uma coisa, no ponto de vista ao consumidor, como é que ele se comportou nesse período? Ele aumentou sua exigência, ele ficou mais flexível, apostando muito mais que a entrega era a grande coisa que ele queria naquele momento? O que você tem aí de relato? Legal. Pegando o gancho, o André apontou muito bem o momento que a gente vem vivendo. E falar do meu negócio aqui, que é 100% online. De fato, quando começou a pandemia, a gente sentiu uma certa retração, mas foi uma retração muito curta. Quando eu digo uma questão de uma semaninha, até porque estava sendo tudo muito novo, né? O pessoal um tanto quanto assustado, não sabia como é que ia ser, tudo fechando, lockdown. Mas em contrapartida, num segundo momento, começou a ter uma crescente muito grande. Então, a maioria das indústrias que estavam preocupadas com questão de parar e pessoas, demissões ou não, já começou a ver um outro cenário. O pessoal fazendo hora extra, abrindo turno, contratando, porque as vendas estavam aumentando. E eu posso te dizer que esses últimos 4 meses, a gente teve uma crescente muito grande. E eu não vou dizer que foi algo exclusivo meu, porque eu fiz promoção, porque eu comprei melhor. Não, foi praticamente todos os e-commerce que a gente vem conversando. O consumidor, de fato, acabou consumindo mais, deixou de viajar, começou a ver uma necessidade de poder fazer uma reforma em casa, querer mexer no celular, até porque ele estava ficando mais dentro de casa, e teve uma crescente muito grande. Claro que esses últimos, dá para se dizer o último mês que seja, a gente está sentindo uma certa retração por parte da indústria em função da própria prima, né? E eu digo desde chapa, ferragens, borda, cola, até depois o Vitor vai poder falar um pouco melhor. Mas pegando o gancho do que tu comentou e o André também, o consumidor, eu acredito que está cada vez mais exigente. A gente tem que estar perto dele, tem que entender o que ele gosta e tentar tratar ele da melhor maneira possível. Porque hoje vender pela internet é fácil, todo mundo pode cadastrar um produto e vender. Mas saber exatamente o que o consumidor quer consumir, o que ele quer comprar, o tipo de produto, isso vem se tornando cada vez mais difícil. Mas é uma tarefa de casa e algo que a gente vem tentando trabalhar para conseguir ficar cada vez mais próximo do consumidor e sim, ofertar para ele, oferecer a melhor experiência de compra possível dentro do que ele imagina poder comprar e adquirir. Muito bom, excelente. Vitor, conta para nós aí, quando começou essa pandemia, a indústria tinha uma leitura de que ela precisaria se revisar, se reposicionar, se reinventar. E de um dia para o outro, o consumo explodiu. Onde é que ficou essa intenção da inovação? Ficou para o planejamento de 2021 ou vocês conseguiram ainda, apesar de toda essa demanda excessiva que veio do nada, de repente, vocês conseguiram implantar inovações na indústria? Então, Carlos, estou rindo porque, cara, logo no início foi mesmo desesperador, né? Sentou aqui os diretores da empresa e o que nós vamos fazer, né? E assim, na verdade, a gente teve que se reinventar, mas assim, eu vou falar pela nossa empresa que a gente já tinha um tempo que não buscava uma consultoria, uma ideia de fora, né? Uma visão exterior, porque você fica tão voltado para dentro da empresa e você acaba não enxergando alguns detalhes. Então, assim, desde o início do ano, desde o final do ano passado, a gente fechou uma consultoria, né, com a empresa para detalhar logística e uma empresa para melhorar processo e aumentar a produção. Aumentar a produção, melhorar a produção, tirar perdas, etc. Então, a parte da inovação, a gente já estava pensando um pouco antes. Então, e assim, são duas empresas que eu acho que pode citar, que são duas empresas conhecidas pelo Brasil. Uma é a VL, que faz a consultoria na parte Fabril, lá com o Júlio, excelente consultoria, não sei se todos conhecem, mas posso indicá-lo aí, cara muito bom, a equipe muito boa, e a Quebec, que é de Belo Horizonte, que faz a parte logística. Isso tudo a gente estava se preparando, né, Carlos, para realmente tentar buscar atender muito bem o e-commerce e também muito bem a loja física, que trouxe a gente até aqui, né, vamos botar. A Cimol em si, ela trabalha com e-commerce desde 2009, né?
iniciou o trabalho com venda para lojista de e-commerce em 2009. Então, a gente vem aprendendo nos anos, então a gente buscou esse conhecimento de fora para tentar ajustar a empresa, né? Mas aí veio todo esse turbilhão de questões, né? Pensar o que você vai fazer, como é que você vai produzir, e ainda está, que todo mundo sabe, né? Essa situação. Mas, assim, uma das coisas que o André citou muito bem, o Bruno pensou, uma coisa que a gente fazia, a indústria moveleira fazia, que o Bruno falou sobre buscar demonstrar o produto, né? Entender o que o consumidor quer. Você lembra como é que fazia catálogo? Tirava foto em estúdio, né, cara? Você montava um monte de móvel em estúdio. E assim, talvez a indústria em si, eu cheguei até a pensar isso, eu agora troquei ideia com a nossa designer aqui, que é a Flávia. Ó, daqui um dia nós vamos ter que fazer uma foto, pelo menos não da linha toda, porque é muito grande, mas vamos pegar um produto e vamos fazer uma foto com o estúdio, realmente para trazer a realidade, melhorar o sensorial, que é tão buscado, né, cara? Porque assim, o cara vai na loja, vê, senta, pega, né? Ele vai na internet, olha no e-commerce, então assim, gerou essa preocupação, pelo menos para a gente também, como melhorar o sensorial, né? Que também, e volta, remete lá ao início, né? De como fazer catálogo e essas coisas. E também, assim, olhar para dentro, Carlos. A indústria, a gente, o que a gente tem que fazer? A gente está fazendo aqui, na verdade. Olhar para dentro, tentar otimizar o que tem que otimizar, ser relativamente boa nos seus custos internos, né? Para poder gerar o valor e gerar os custos necessários para chegar na ponta do consumidor, na Elari, lá no caso do Bruno, buscar um melhor custo-benefício com o produto na parte do André. Então, eu acho que é essa visão que a indústria teve, né? Fora as outras questões que estão acontecendo, mas eu acho que a gente vai tratar no decorrer da conversa. Pois é, isso tudo que vocês falaram é interessante. O que a gente percebe no setor moveleiro, como um todo, a gente responde aos movimentos do mercado sem muito ordenamento, sem muito planejamento, sem muita estratégia, né? E tem dado certo, assim. Eu tenho 26 anos de setor moveleiro e sempre funcionou desse jeito. O que mais chama atenção nesse momento é que a gente está vivendo uma situação em que ninguém tem segurança de nada. Olhando para frente, olhando para o futuro, a dúvida que existe, são muitas na cabeça de cada um dos empresários que estão nos assistindo agora ao vivo ou pelo vídeo do YouTube, mas eu colocaria para vocês uma reflexão aqui agora que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Na opinião de vocês, o comércio eletrônico, o e-commerce, ele veio para substituir o varejo físico, para complementar o varejo físico, nenhuma das opções anteriores. Qual que é o espaço que o e-commerce e o comércio digital nas estratégias da indústria de imóvel e mesmo até dos próprios e-commerces daqui para frente, na opinião de vocês, pela ordem alfabética? Maravilha, Carlos. Essa pergunta, ela acho que ela mexe aí, né, com um pouco das crenças que a gente tem ou tinha, né, a respeito do online e do offline, né? Eu tenho uma convicção, né, eu acredito que seja um caminho do nosso mercado, que o online ele não vem para substituir, ele deixa de ser uma opção para ser a opção junto com o offline. Na verdade, quando a gente fala de canal de vendas, né, porque na verdade é isso, né, que o online se refere, canal de vendas e também da distribuição da sua estratégia, né, a gente fala hoje em dia de uma palavrinha que é omnichannel, né, que é você estar presente onde o seu consumidor está, seja ele onde estiver, esteja ele onde estiver, né? Então, se ele estiver na loja física, cara, você tem que estar na loja física. Você vai estar no online, você tem que estar no online, né? Aquela brincadeira, né? Eu gasto uma grana para fazer um outdoor no aeroporto e todo mundo no aeroporto esperando seu voo, olhando celular, olhando rede social. Onde é que você vai fazer uma comunicação, né? Então, o online, ele entra não como um substituto. Eu não vejo dessa maneira, na verdade, em nenhuma das situações. Para nenhum tipo de produto. E para a indústria moveleira, da mesma forma. Talvez haja
talvez um processo de cultura ainda acontecendo, né, de entrada de cultura nova para o mundo online, para que fabricantes e varejistas do mobiliário possam estar, né, o caso do Bruno já é genuinamente online desde que nasceu, eu acredito, mas talvez outros que ainda estão no offline tenham talvez aquela visão de que será que eu vou ou não vou? Bom, se teu cliente estiver lá, você vai ter que ir. Então, é questão de mais do que viver bem, é sobreviver de fato, né? É estar onde o cliente está. E dessa maneira a gente enxerga, aí olhando para design, que a necessidade de adaptação também é necessária, né? O fato de eu expor o meu produto, como o Vitor comentou, né? Criar uma fotografia que leve mais elementos sensoriais para a pessoa, cara, parece ser uma linda estratégia. Afinal de contas, se o cliente não perceber valor naquilo que ele só está vendo e não está tocando, como é que a gente faz, né? Tem uma expressão que o pessoal tem usado muito que é o low touch, né? Pô, eu não tenho chance de tocar, mas como é que eu percebo valor a ponto de despertar interesse para eu comprar? E essa fusão entre offline e online parece muito inteligente. Na verdade, mais que inteligente, me parece que necessária para que a gente consiga ter bons caminhos, né? Alguns genuinamente online, outros genuinamente offline, mas me parece que a fusão dos dois é o que vai gerar um novo caminho, né? Que a gente chama de omnichannel, mas que no final de contas é usar o melhor de cada canal para poder estar onde os nossos clientes estão. Afinal de contas, são eles que pagam o nosso ganha-pão, né? Isso aí. Bruno, você que Exatamente. é o homem do comércio eletrônico aqui, do digital, qual que é a tua percepção? A gente vê movimento no Sim. mercado de redes aí tradicionais e sólidas, partindo para ponto de venda físico, né? Não sei se como forma de demonstração, ou seja lá qual for a estratégia, mas como é que você enxerga o futuro do e-commerce, do comércio eletrônico, no setor imobiliário? Pois é, cara. Eu enxergo que esse é um setor que ele vem crescendo ano após ano, né? Se a gente for olhar, principalmente dados de EBIT, vem crescendo muito, principalmente a questão de casa e decoração, né? Eu não enxergo como ter uma retração por parte do mercado e o e-commerce não continuar crescendo. E isso os números vêm mostrando todos os anos. Eu já acompanho há mais de 8 anos isso. Mas aí eu sei, a gente hoje não tem loja física, a gente é 100% online. Mas, dando gancho, eu concordo com o André, eu não enxergo que o varejo físico vai morrer, bem pelo contrário. Ele já vem se reinventando, na verdade, né? A gente ainda tem essa certa necessidade e eu vejo que tem muito consumidor que, ao mesmo tempo que ele quer comprar no online, muitas vezes ele vai na loja física para talvez sentar num sofá, para talvez tocar, ver a textura de um produto. Eu acho até engraçado, eu vi aqui nos participantes, eu vi que tem o Rubens da Andes, colchão e estofados, e ele foi um dos nossos primeiros parceiros dentro da Elari quando a gente começou a operação. E tu pensa, né, pô, cara, como é que tu vai poder mostrar e vai vender um estofado através do e-commerce? E, de fato, vende muito bem, mas o consumidor tem essa necessidade de poder sentar e encostar no produto, né? Então, eu penso que as lojas físicas, de fato, não vão morrer. Eu acho, sim, que vai ter que se reinventar. Não vai mais existir lojas, no meu ponto de vista, grandes, como a gente vê várias por aí, até porque tu tem um aluguel extremamente caro, tu não consegue demonstrar todos os produtos que tu tem na loja, o espaço acaba se tornando inviável. Mas, em contrapartida, o e-commerce está vindo numa pegada muito forte. E eu acredito que ele vai continuar crescendo cada vez mais, principalmente na questão do setor do moveleiro. A gente vê ainda mais em função da pandemia, o pessoal reformando. A gente também vê outros e-commerce que estão fazendo loja física, mas como apoio para botar alguns produtos específicos, fazerem ação, fazer com que o consumidor, aquele que tem um pouco mais de resistência, ir lá encostar no produto. Mas eu acredito que tem grandes chances de continuar crescendo por um percentual bem significativo por mais bons anos. Que legal. Vitor, me diga uma coisa. O comércio eletrônico atingiu qual percentual para a Guidini na participação de vendas? E como que você enxerga daqui para frente? Tem espaço para crescer mais ou você já chegou no seu patamar desejável? Carlos, então, complementando aí a fala dos amigos, o que acontece? Como eu falei, a Simol trabalha com e-commerce, iniciou o trabalho dela atendendo lojistas de e-commerce em 2009, né? Então, isso vem sendo um crescimento orgânico e gradativo cada ano. Atualmente, antes de pandemia e etc., já gerava em torno de 40% e hoje está nesse número, né? E
O que eu penso, Carlos, assim, a nossa estratégia é o seguinte, foi até minha resposta até para o jornal, a reportagem do setor moveleiro aí, né, da Expoara, até que eu respondi o seguinte, é que nós da indústria, ela tem ainda muito a melhorar na parte sensorial, foi o que eu falei aqui, né? Então, assim, eu não vejo que vai ficar um ou nem outro, eu acho que os dois vão se complementar, né? Eu acredito que, assim, Carlos, depende também do movimento, mas a Cimol em si, ela está fazendo um trabalho de, vamos colocar 50-50, não posso te afirmar, mas hoje está 60-40, né? Físico e online, né? Mas o trabalho é gradativo, o crescimento tem que ser saudável para a indústria e para os lojistas que a gente busca. E também, após esse momento que a gente está vivendo, eu não posso te afirmar como é que vai ser, assim, o 2021, como é que a gente vai bolar essas estratégias para frente, né? Mas, assim, o patamar hoje que a gente está trabalhando ainda está dentro de um padrão que a gente determinou lá atrás, que a gente não pode também direcionar tudo, porque tem uma questão de prazo de entrega que é o grande vilão hoje, né, da indústria, que eu acho que depois também a gente vai entrar nesse assunto, eu posso falar mais após isso aí, né, quando vier, mas o crescimento ele vai ser gradativo e eu acho que as duas vão se complementar. Não vai ficar só off e nem só on. Então, eu acredito que complementando a fala dos amigos aí, a visão de indústria seria isso. Legal. Bom, pessoal, a partir desse momento, então, nós estamos abrindo o espaço para os nossos participantes que assistem à transmissão, que possam fazer as suas perguntas para esse grupo de feras aqui, esses 3 expoentes da modernidade empresarial, do varejo e do desenvolvimento do produto. Vamos lá, podem fazer as suas perguntas, que eles estão prontos, aptos e hábitos por recebê-las e respondê-las a contento. E eu queria só fazer uma pergunta agora que pode ser um pouco controversa, mas eu acho necessário que a gente converse sobre isso, né? Quando você vai falar sobre e-commerce, sobre modalidade de negócio, sobre oportunidade que esse canal de vídeos oferece, de cada 10 pessoas, 10 dizem para você que você tem que entrar no marketplace. Como fazer o marketplace não ser um leilão reverso, que é o que na prática tem acontecido? Opinião em ordem alfabética. Você vai mudar de nome depois de hoje. Muito bom, Carlos, muito bom. A pergunta, acho que vale R$1 milhão essa pergunta. A resposta, na verdade, vale a resposta, a pergunta não vale nada. Isso aí, isso aí. Olha, Carlos, pois é, a gente vem vendo, né, um movimento no mercado gigante, né, de grandes nomes, né, cada vez maiores, inclusive, né, vendendo produtos de todas as marcas, entrando em canais que nunca tinham entrado, né, através de novos mercados, né. Acho que o tamanho de alguns negócios desse mundo online tem permitido que esses movimentos aconteçam, né. E quando a gente olha para um movimento de marketplace, né, a gente entende também que eu vou falar aqui olhando pelo viés do design aqui para deixar, obviamente, a melhor parte dessa resposta para os meus colegas aí que vivem esse mercado também. Mas quando a gente olha para esse movimento de marketplace, a gente vê uma chance, uma oportunidade, né? Olhando para o lado positivo, um lado muito promissor para quem está entrando em alguns canais online, né? Hoje em dia você tem grandes players te puxando para esse universo e você acaba entrando em marketplaces mesmo sem saber. Eu tenho clientes meus que quando perceberam, estavam em marketplaces, através dos seus agentes, dos seus representantes comerciais, né, que têm um vínculo do digital, os levavam para marketplaces e quando viam, estavam vendendo em grandes players do mercado nacional.
E aí, essa visão de leilão que você fala acaba por acontecer, porque muitas vezes quem está na ponta inicial da cadeia não tem o domínio, né, do que vai acontecer lá no final. Né? Se eu for olhar hoje para um e-commerce próprio ou um e-commerce parceiro, né, no caso, por exemplo, da Elari, que está aqui com a gente, é muito mais fácil de entender o que vai acontecer com o consumidor lá na ponta. Né? E quando eu me refiro ao marketplace, o maior bem, e aí eu vou dar a opinião de design de produto, né? O maior bem que você pode ter, que é poder coletar dados para aprender com o processo, retroalimentar teu sistema e desenvolver um produto melhor, né? Através de um produto talvez mais ou menos desenvolvido, que você vai para o mercado, aprende com os êxitos e com os erros dele, para poder você depois voltar para a prancheta, desenvolver um produto melhor e entregar para o mercado um produto que solucione um problema que você não tinha, né? Na verdade, você não enxergava um problema e acabou por enxergar pelo simples fato de estar nesse mercado. Em alguns marketplaces, você não tem a possibilidade de enxergar esses dados, o que parece muito positivo para o marketplace, por óbvio, né? Porque esse dado está com eles. Muito ruim para quem está no início da cadeia por não entender o que deve fazer para melhorar ou não. Você tem um dado, o dado da venda ou o dado da venda reversa, né, quando tem um problema. Agora você não tem o dado do por que funcionou, por que não funcionou, o que deu certo, o que deu errado. Né? Então, acho que além do leilão possível e provável, né, Carlos, que você comentou que realmente pode ajudar algumas empresas a entrarem em mercados que não estavam, que não teriam condições de entrarem por suas próprias pernas, né? Apesar disso, em muitos casos a gente vai ter um leilão que pode ser muito nocivo, né, para o próprio produto, né? Esse produto pode acabar não vendendo por causar uma dúvida no consumidor, no final de contas, né? Eu acho que o grande pesar disso, ou o grande ponto de pensamento nosso, que eu também não tenho uma resposta, a minha resposta não vale R$1 milhão, é entender o que a gente precisa fazer para ter mais informação. Porque eu vejo que esse é o grande benefício de estarmos no online, né? No online a gente consegue ter medida, ter dado, né? E é o dado bem medido e bem mensurado, né? E levado de volta para a base do teu desenvolvimento é que permite que, no nosso caso aqui, o nosso design de produto seja algo muito além do que apenas a beleza estética e resolver uma forma e função. Você começa a pensar estrategicamente nas melhores formas e maneiras, não forma estética, né? Nas melhores maneiras de você entregar a solução para o consumidor, coisa que talvez há 10 anos atrás nem se pensava. Então, eu acho que eu ponho mais pimenta na pergunta do que trago uma resposta. Tá? Eu vou deixar aqui para o Bruno e para o Vitor para ver se eles saem dessa sinuca de bico aí, viu? Bruno, é com você, que representa aí o varejo. Vamos lá. Pois é, de fato, o Marketplace veio para ficar já há alguns bons anos. Né? Eu, como experiência própria, digo para vocês que quando a gente começou a operação da Elari, 2013, estava bem no início do Marketplace. E a gente, no começo, acabou sendo um tanto quanto resistente, mas a gente acabou enxergando uma oportunidade. Tu imagina que a gente começou a operação sem nenhum grande investimento, então, para a gente conseguir ter acesso no site, eu precisava investir em marketing, investir em Google, e a gente chama o famoso CPC, que é o custo por clique. E aí, quando surgiu o Marketplace, a gente viu o Mercado Livre, B2W, Magazine, Americanas, te cobrando um percentual em cima da venda, sem tu ter que investir R$1. Então, de fato, na época, isso para nós foi um grande atrativo e a gente fez um 360 na nossa operação e começou a trabalhar muito forte no Marketplace. A gente entrou em praticamente todos na época. Claro que hoje eu já enxergo com outros olhos isso. Na época, quando a gente começou a trabalhar, não tinha tanto essa competitividade, até porque não tinha muitos players lá dentro. Mas hoje, muitas vezes, eu me vejo brigando em um produto com mais 30, 40 sellers lá dentro. E aí vem a pergunta, né? Quem que fica em primeiro lugar? Quem que aparece lá como a primeira busca? Existem várias variáveis, né? Preço é importante, frete é importante, prazo de entrega, quem está pagando também aparece em primeiro lugar lá. Então, tem vários pontos que tem que ser analisado. Mas aí, pegando o gancho do que o André falou, isso é uma coisa que me preocupa também, e não que eu jogue contra ao Marketplace, mas hoje eu já enxergo com outros olhos. Porque se a gente for parar e analisar, de fato, hoje, o Marketplace, eu estou construindo minha casa em um terreno alugado. Pode ser que amanhã o jogo vire, e vocês sabem que a corda acaba estando no lado mais fraco. No caso, sou eu, que sou o seller, e não, por exemplo, como uma B2W. Então, hoje está tudo indo muito bem, obrigado. Do dia para a noite pode mudar.
E um ponto importante, que foi exatamente hoje, para a gente conseguir continuar trabalhando com o consumidor, reimpactar ele, saber as preferências dele, o que ele gosta. Hoje, no setor do e-commerce, o dado mais importante que a gente precisa é o e-mail do consumidor. E a partir do momento que tu faz marketplace, que tu está dentro do marketplace, os dados não são teus, os dados são deles. Então, toda retentativa de trabalhar com o consumidor, desde enviar e-mail marketing, impactar com ação, com algumas ações, eu não consigo fazer. Então, só se eu consigo trazer o cara para o meu site. Então, hoje, se for me perguntar, e já faz isso uns 2 anos e meio, eu venho tentando trabalhar muito forte para tirar o pé do marketplace. Digo para vocês que hoje mais de 50%, hoje está dando quase 65% da minha venda é direta, não é mais em marketplace. E até o final do ano, a minha ideia é que suba isso. E eu estou tentando tirar o pé deles, mas de fato não é algo muito fácil. Em contrapartida, para quem está começando, quem está iniciando, é algo muito bom. Mas eu diria que tem que ter um balanço e o cuidado para não ficar só dependente deles. Porque isso é importante e depois, no segundo momento, se a casa muda, se o jogo vira, tu acaba ficando na mão. Muito boa leitura, viu, Bruno? Impressionante a visão que você tem aí do assunto. Vitor, para a indústria, como é que você enxerga isso? Então, Carlos, pegando aí que o Bruno e o André falou, na verdade, o que acontece com a indústria é que você vê realmente um leilão acontecendo, né? E ali tem uns que vão brigar por, sei lá, 30, 20 reais na ponta um produto. E aí, o que eu vejo como indústria? O que faz a gente pensar, né? Assim, e até eu mesmo, a gente pensa aqui na nossa estratégia. Será que compensa eu ter um mix tão grande para poder realmente trabalhar o e-commerce? Sei lá, se 80% da minha venda é 20 produtos meu hoje, que é a curva A de e-commerce. Será que se eu tivesse 10? E realmente, assim, outra coisa que eu puxo para poder ver é a valorização do móvel, entendeu, Carlos? Por exemplo, aqui não é o e-commerce que o cara não vê, que ele não toca, mas, por exemplo, um tamburato na mesa, com laca na borda, um vidro temperado colado, uma espuma dentro. Então, esses diferenciais de produto tem que ser valorizado. Como tem que ser valorizado? Na descrição do produto, o melhor sensorial que eu venho falando aqui, que eu estou muito focado nessa questão nossa da Cimol. Então, assim, essa situação, se você puxar lá no Marketplace e botar um produto da Cimol, por exemplo, você vai ver lá um monte, assim, vários preços e será que realmente o meu móvel está sendo valorizado? O móvel da Cimol que o Vitor fabrica, que ele faz com tanto cuidado, que ele pensa no consumidor, que ele pensa na facilidade de montagem, na trazer realmente o conforto que aquele móvel foi desenvolvido. Então, assim, a visão da indústria, na minha visão de marketplace, é isso, né? Que a indústria, na verdade, ou por necessidade, Carlos, ou pela demanda de mercado, ou são vários pontos que podem tomar a decisão do cara dar um desconto e etc, né? Então, assim, não vem aqui ser o dono da verdade, mas na nossa visão é isso, esse leilão que é criado é a desvalorização do móvel, na verdade, que você percebe, né? A gente trabalha muito bem o móvel, cria diferencial para poder realmente ser valorizado. E muitas vezes você fica nessa briga de preço e muitas vezes o seu produto talvez não fique evidência necessária. Então, assim, é uma visão ampla, né? Tem outros pontos nas decisões comerciais de cada indústria, mas a visão nossa seria essa. Eu coloquei. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui que foi feita pelo Ramon Rigoni. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou habilitar o Fernando, que é uma pessoa que atua no varejo eletrônico e vai acrescentar através de um questionamento que ele quer fazer aí também para nós. O Ramon perguntou: quais são os desafios para o e-commerce continuar crescendo na visão de vocês, além da questão do contato físico já mencionado? Eu já vou habilitando o Fernando aqui para ele entrar. Pode responder, André, você sempre. Perfeito. Ramon, obrigado pela pergunta. Ramon, vamos lá. Bom, olhando aqui para a nossa área aqui de atuação, a gente, enquanto também refresher, também a gente comercializa produtos
de uma maneira premium, né? Mas não deixa de ser um trabalho de e-commerce barra marketplace junto aos nossos parceiros. E a gente se questiona muito sobre isso, né? Como que a gente, pequenininho, nascendo nesse negócio, né? Entrando nesse negócio, como é que a gente consegue ou conseguirá, né, seguir crescendo, né, porque é necessário além de tudo, né? E o que a gente entende aqui, talvez pela natureza do nosso negócio, é a compreensão de que, vou bater na mesma tecla de antes, entendendo que a gente precisa captar dados cada vez melhores para que a gente consiga sair de um espectro de apenas compra e venda e um feedback muito curto, muito breve de quem consumiu ou não consumiu o produto que a gente está ofertando. Dentre 1000 métricas que a gente no mundo online precisa medir diariamente, né, para conseguir se manter e melhorar, a gente tem algumas que são fundamentais para que a gente consiga ter o que a gente chama de ROI positivo, né, que é o retorno sobre o investimento do nosso marketing, possa nos manter no negócio, possa agregar valor para a cadeia, né? E um pequeno deslize nisso faz com que a gente perca boa parte da lucratividade de um lado da operação para entregar na outra. Então, quando a gente olha para desenvolvimento de produto e para essa oferta que vai para o mundo online, me parece que o grande fator-chave para que qualquer e-commerce se mantenha bem e sólido é ele se preocupar muito em coletar mais e melhores dados dos seus consumidores. Hoje, com a lei de proteção de dados, tem que ter um grande cuidado com isso, né? A gente precisa ter o aceite da pessoa, né? Mas isso é absolutamente normal em qualquer canto do mundo, né? Evoluído. Então, é bom que a gente entrou nessa seara. Eu acredito que isso também vai ser um filtro para bons comerciantes do mundo online e maus comerciantes, né? Para que a gente consiga, de verdade, entender o que esse cara quer. É algo que está bastante claro para a gente aqui, é a possibilidade que a gente tem através desse canal de compreender o que esse cara de verdade quer, e não somente aquela história, né? Quando a pessoa está disposta a comprar um móvel, ela já comprou, ela só está escolhendo de quem que ela vai comprar, o melhor preço, melhor oferta, melhor logística, mas já decidiu, né? O cara que botou o pé dentro de uma loja, ele já está disposto a comprar, né? Agora, quando a gente vem para o lado do e-commerce, a gente tem a possibilidade de, muito antes desse desejo existir, de principalmente provocar esse desejo, né? Entender como que nasce esse desejo, né? Quais são as variáveis que compõem para que a gente consiga ofertar algo que tenha a ver com a pessoa, né? Quando a gente olha uma diferença clara entre offline e online, é a possibilidade de eu não ter que estar estabelecido numa rua muito movimentada de uma cidade, mas eu preciso ser visto, né? De nada adianta eu ter um ótimo produto, com um ótimo design no nosso caso, se ninguém está me enxergando. E aí eu preciso das minhas estratégias junto com marketing e vendas e principalmente uma estratégia de coletar dados. No início, a gente não desenvolvia produtos que eram possíveis de coletar dados. Basicamente é isso. E hoje a gente tem uma preocupação desde o início, desde o briefing do design de produto, de entender onde eu posso coletar dados. Obviamente não é no produto madeira, não é no produto metal, não é no produto vidro, mas é no serviço que vai junto desse produto, para que lá no final de contas eu consiga ter feedbacks através de 1000 ferramentas, para que eu consiga saber, pô, esse cara gostou e gostou disso. Então, quem sabe, alguém parecido com ele pode gostar disso também. Bora procurar pessoas com esse mesmo perfil para conseguir vender mais. Então, buscar dado para a gente aqui é o fator-chave, tá tatuado na testa da nossa equipe aqui, é buscar dado em qualquer etapa do processo. Bem, Bruno, o que você tem a dizer? Muito bom. Isso que o André falou faz total sentido. Hoje, no nosso meio, dado é algo extremamente importante. Claro que se a gente for parar para analisar o tempo que o e-commerce existe, que a gente atua já no Brasil, não é um tempo tão grande assim. Então, tem muita coisa para acontecer, o e-commerce vem se desenvolvendo. Eu costumo falar que, ao decorrer desses 8 anos da operação da Elari, a gente já se reinventou muitas vezes, porque é um mercado que muda muito rápido. E então, a gente está em constante evolução, em constante mudança. Antes, quando a gente estava comentando referente à pandemia, a gente hoje vem vivendo um dia por vez. E eu acredito sim que o e-commerce vai continuar crescendo, mas a gente tem vários pontos a se analisar, né? Dados é algo extremamente importante. A questão da nossa logística hoje no Brasil, que é um tanto quanto precária, isso é algo que sim, que tem que ser melhorado. Eu bato muito forte internamente aqui em questão de tecnologia, porque a partir do momento que eu tenho uma tecnologia boa, eu consigo fazer escalar meu negócio, né? A partir do momento que tu começa a trabalhar o e-commerce, muitas vezes tu ouve o cara falando, só precisa de uma plataforma e de um ERP. A plataforma para tu botar produto e o ERP para tu emitir nota fiscal. E, de fato, é isso que tu precisa. Mas quando tu começa a ficar com uma operação mais robusta, tu não tem tecnologia, tu não consegue escalar.
eu preciso emitir hoje 200, 300, 1000 notas por dia. Eu tenho um sistema que consiga fazer isso. Quantos acessos eu vou conseguir ter no meu site? Então, tem vários pontos. Eu acredito que para o e-commerce continuar crescendo, é um tanto quanto complicado eu dizer, tem que ir para esse lado, né? Como eu falei, é algo que está mudando tanto e é um mercado que, ao longo desses 8 anos que eu estou no meio, ele vem se reinventando várias vezes. E eu digo até pelo nosso próprio negócio. Se quando a gente começou e de acordo com o business plan que a gente fez no primeiro ano, se eu tivesse mantido ele nos próximos 2 anos, eu com certeza teria fechado a operação, porque muitas coisas vêm mudando. Então, é um mercado um tanto quanto delicado, mas eu costumo falar que é uma cachaçinha, porque o cara, depois que prova, não para mais. Ou melhor, vou dizer que é um vinho, né? E que está na região do vinho aqui. Com você, Vitor. Então, Carlos, o Ramon aí, conterrâneo aqui da nossa terra, né? E com a pergunta aí, Ramon, a visão nossa de indústria é o quê? A gente ter essa informação que o André tanto fala, que o Bruno também comenta, e a indústria tem que tentar ser um pouco mais independente, porque a gente fica um pouco esperando o que o cliente quer, tipo o lojista quer, né? E tentar buscar essa informação, talvez, no consumidor final. Para que isso? Em conjunto com os nossos parceiros lojistas, chegar no melhor produto, né? Então, eu vejo a indústria muito dependente dessa questão do lojista, né, em si, de buscar o seu desenvolvimento. Eu acho que, tanto para o crescimento do e-commerce como para o off, eu acho que a indústria tem que tentar um pouco mais de independência na criação dos seus produtos, para, em conjunto com os lojistas, a gente realmente entregar um produto de qualidade, um bom serviço, né? Então, eu acho que isso se complementa. Eu acho que as questões são muito mutantes, como o Bruno falou, cada ano que passa, cada vez mais tem coisas novas para a gente, mais desafios, né? Mas isso é normal de negócio, né? Então, todo ano, todo momento tem. E eu acho que é isso, o Carlos e todos, esse complemento, né? E a independência desse desenvolvimento para entregar o melhor produto e serviço para o consumidor final. Seria isso. Então, pessoal, o Fernando ele fez uma pergunta ali, que eu achei que era uma pergunta muito completa para ser lida somente. Então, eu resolvi colocar ele aí ao vivo, para ele mesmo transmitir o questionamento dele diretamente para os senhores aí. Então, Fernando, se apresente e a palavra está com você. Bom, estão me ouvindo aí? Sim, claro. Então tá bom, vamos lá. Carlos, obrigado pela oportunidade. Só quero mostrar para vocês quanto isso está sendo importante. Essas são as perguntas que eu tenho para vocês aqui, sabe? O André não me conhece, mas eu conheço ele bem. Ele tem uma frase bastante interessante que eu gosto, que ele fala que as pessoas têm que viver o ambiente, não viver no ambiente. Então, se ele direciona o trabalho dele para isso, eu tenho certeza que ele sempre vai ter um grande sucesso, né? O Bruno, quando a gente vai buscar na internet, nas madrugadas aí, a gente vai buscar algum tema, a gente acaba esbarrando por ele, que eu acho bastante legal, um grande estrategista. E o Vitor, que eu conheço há muito tempo, há 19 anos, por coincidência, eu sou gerente comercial dele, atuando mais na área de e-commerce. E também é incansável em achar soluções para o cliente. Às vezes a gente tem que parar ele. Calma, Vitor, a gente já chegou no ponto bom para o cliente, ele é um batalhador nisso daí. Um ponto que vocês disseram aí que eu achei interessante, quando o Bruno falou a questão de dificuldades, as mudanças. Está havendo uma mudança muito forte que a loja física sempre combateu o e-commerce, que é o SLA, né? O tempo de entrega. Então, ela sempre usou isso como ferramenta, de argumento para combater o e-commerce. E está havendo um movimento muito forte aí do maior marketplace da América Latina em relação à entrega, né? Que é a entrega 24 horas. Isso a Amazon já faz, a AliExpress já faz em alguns países, e eu acho que a tendência não vai ser diferente no Brasil.
e que isso vai atrapalhar um pouco alguns e-commerce e vai dificultar mais ainda a vida da loja física, que é o fulfillment e o full commerce. Eu gostaria que o Bruno me dissesse como é que as lojas eletrônicas vão conseguir acompanhar os marketplaces nisso daí, porque quem não acompanhar vai perder muita competitividade. E para acompanhar, o investimento é muito grande. Como é que se sai dessa, Bruno? De fato, realmente, o SLA para o e-commerce é algo que conta muito, né? Eu costumo medir o SLA não só na parte de logística, mas toda a parte também por trás de consumidor, de atendimento. Então, são vários pontos que é interessante falar sobre o SLA. E aí, quando tu fala referente à questão do full commerce e do fulfillment, realmente, de fato, a gente sabe que está tendo esse movimento muito grande, mas eu enxergo de que maneira? Claro que tem vantagens e desvantagens com isso. Quando a gente fala do fulfillment, eu enxergo muito a possibilidade, a oportunidade das empresas tentarem se reinventar na questão regional. Porque a gente vê essa estratégia que a gente está acontecendo, de varejistas grandes estarem botando em pontos estratégicos, eu enxergo por duas maneiras. Primeiro, por questões tributárias, então esse é um ponto importante, e também por questões de logística. A logística, de fato, é algo extremamente importante para o e-commerce. Mas a gente vem, claro que a gente vem sentindo que nesses últimos meses, em função da indústria, está tendo esse atraso de matéria-prima, está tendo um atraso um pouco maior para abastecer a cadeia do fulfillment. Mas, num primeiro momento, eu não acho que o pessoal vai sentir tanto assim. Eu acabo prezando muito, e até hoje, se eu for pegar pela minha operação, eu trago tudo para cá, no meu CD, para depois distribuir para o consumidor final. Eu perco um dia, 2 dias a mais com isso. Mas, em contrapartida, eu acabo botando na ponta do lápis que a organização que eu tenho, e desde a questão de frete financeiro, acaba compensando muito mais. E eu vou te dizer, a gente, além da operação Delari, a gente opera numa nova operação que já faz 1 ano e meio nos Estados Unidos. E é onde a gente lá começou fazendo só fulfillment. E eu vou te dizer, a primeira experiência que a gente teve foi muito boa. Mas, num segundo momento, eu acabei tirando o pé do fulfillment lá. Porque eu mandava toda a mercadoria, eles faziam para mim toda a parte do picking, do packing, só que a gente começava a sentir que estava se perdendo a operação. Então, eu vejo isso como um ponto negativo. Então, a gente tem que estudar muito bem como é que vai funcionar isso. Claro que tem diversos tipos de produto que tu pode trabalhar, mas eu enxergo que no nosso caso aqui, eu não acho que no primeiro momento a gente vai perder um potencial, vai perder competitividade. Agora, quando tu fala na questão do full commerce, eu enxergo que isso ainda não está acontecendo, mas num período de, acho que uns 2, 3 anos, vai começar a ficar muito forte. Porque nada mais é hoje o full commerce do que tu terceirizar toda a tua operação, né? Então, tu imagina, hoje eu, Bruno, já tenho todos os canais de venda, já tenho todas as transportadoras fechadas, eu tenho coleta diária aqui na minha empresa, hoje tem 7, 8 transportadoras que coletam, eu conheço todos os fornecedores, e eu vou chegar para o Vitor e falar assim, Vitor, não põe uma operação, traz tudo para cá e eu faço para você. Então, quando a gente junta a parte do full commerce e a parte do fulfillment, claro, a gente tem que analisar muito bem, é caso a caso. Mas eu não enxergo que nesse primeiro momento a gente vá perder competitividade perante o mercado. Se bem que hoje esses 2 maiores players, que eu tenho certeza que é a Amazon e o Mercado Livre, eles vêm trabalhando muito forte nisso, eles já têm até produção própria de alguns produtos que eles estão vendendo que eles compram de terceiros. Então, é muito complicado tu responder isso, porque muitas vezes tu acaba ficando até na mão de um cara como esse. Então, tem que analisar muito o produto e analisar muito para onde é que tu vai vender. Saiu muito bem, Bruno. Fernando, eu vou habilitar aqui o César Felipe, que tem uma pergunta para fazer também. Você já pode fazer no outro aí, se você tiver. Por favor. Posso fazer agora? Pode. Ah, tá. Não, a questão que o Bruno disse aí, que isso do full commerce daqui a 2, 3 anos, o que está acontecendo hoje com o e-commerce, a gente pensou que ia acontecer nos próximos 5, aí veio a pandemia e acelerou tudo, né? Não, muita gente Então, antecipou, né, o projeto. Mas tudo que a gente falar aqui, o que vocês estão falando, acho que faz parte de uma coisa muito grande, né? A gente precisaria fazer uma imersão a gente ficar numa live aí durante uma semana aí, né? Porque aí entrava num assunto até que você fez uma live sobre loja própria e sobre vender no marketplace. Então, que também ajudaria aí na questão do fulfillment, por exemplo, né? Mas o Vitor, eu queria saber do Vitor, eu queria que ele se aprofundasse um pouco mais, que é interessante para as pessoas ouvirem aí,
que está havendo um questionamento muito grande e a gente, como gestor comercial, tem sofrido e tem tentado aliviar. Ele começou a falar alguma coisa sobre o lead time da indústria, né? E ele falou um pouco sobre o tamanho do mix. Eu queria que você falasse um pouco, Vitor. De antes da pandemia, a Simol ela tinha, acho que 350 e poucos SKU, eu acho. A sua visão hoje, só para quem está aí entender, como que você acha hoje, para atender loja física, loja eletrônica, qual a queda, qual o número de SKU que seria ideal para a Simol hoje? Que seria uma média para a indústria hoje, para ela poder atender melhor o mercado? Excelente pergunta, né, Fernando? É o que a gente trata todo dia, isso aí, pensa e vai bolando as estratégias. Na verdade, o que a gente está tratando, até com a consultoria que eu falei que a Quebec está fazendo, hoje o mix da Simol para atender e-commerce física é muito grande. Hoje eu devo ter uns 200 e poucos itens, uns 300 e poucos. A gente foi mais no início aí da pandemia, que a gente já tirou uma parte de itens, né? E hoje é um grande desafio falar assim, ó, esse é o número ideal. Mas para a gente atender o e-commerce da forma que é previsto, né, e que vai trazer o fluxo de venda que a gente espera, a indústria, Fernando, hoje, para atender num prazo aí de 10, 12 dias, lógico, estou falando do tamanho da Simol, né? Vamos falar numa empresa do tamanho da minha empresa. Outras podem ter outro tipo de produção, outros níveis, né? Então, assim, em torno aí, vamos falar de curva A, de uns 10 a 15 produtos. Seria o ideal para o e-commerce, para mim manter um prazo curtíssimo, vamos botar, né? Curto aí de 7 a 10 dias, que tem empresa que atende com D+1. Mas vamos falar na realidade da Simol, para mim atender e-commerce de uma maneira que é vista no cenário hoje, de 10 a 15 itens. E aí a cauda longa, que entra a curva ABC de produtos, né? B e C, sei lá, aí vem um complemento que também não teria como ser no mesmo prazo de entrega da curva A, né? Porque você tem alguns produtos de complemento, mas o número final ainda, Fernando, é um desafio a se chegar, né? Que a gente está trabalhando. Mas vamos falar do que representa 70% do número final, seriam uns 10, 15 produtos, na nossa visão. Né? E a cauda longa com um prazo diferente. Eu fiz essa pergunta até para dar um gancho eu estou no mercado há 32, 33 anos. Está vendo uma situação que ninguém consegue tudo muito bom. Então, você tem que focar em algumas coisas. Então, eu acho que todo mundo, acho que tanto o André, quanto o Bruno, o Vitor, até o próprio... nós temos que tentar fazer muito bem feito, menos coisas, porque aí assim a gente vai ter um lado muito melhor, que é uma boa prestação de serviço, entregar aquilo que se promete e fazer muito bem feito. Então, não adianta uma Simol ter 359 SKU, sendo que a curva A dela é 10, 15, a curva B seria, aí, vamos dizer, uns 100 e poucos SKU. Então, ela tem que se concentrar em você fazer as menos coisas e fazer muito bem feito, porque senão você vai ser muito penalizado, porque a gente está sendo cobrado demais por qualidade de serviço, prestação de serviço para a gente fidelizar. São os novos tempos, né, pessoal? O nível de exigência vai aumentando e isso, por um lado, é um fator de incomodação, por outro, é um fator de motivação, porque é isso que busca a gente e motiva a gente a sempre buscar mais e querer fazer melhor e superar aquelas marcas já estabelecidas, né? Eu acho que todos nós temos um aprendizado a colher nessa caminhada aí, nessa jornada. Certo? Certo. Eu deixo aberta a palavra para vocês agora, então, para vocês fazerem qualquer tipo de comentário, de observação, pergunta para um dos convidados. Fiquem à vontade. E aproveite e pergunte para o Fernando também. Quando que ele vai dobrar a meta? Fernando?
Carlos, você falou que tinha uma pergunta do Cessé, seria isso? Eu estava esquecendo a pergunta do Cessé. Eu tentei habilitar ele não está com câmera, né? E eu esqueci da pergunta dele. Deixa eu pegar aqui. Gente, a conexão dele caiu e a pergunta caiu junto. Eu vou tentar fazer pela lembrança, mas a pergunta dele era mais ou menos o seguinte: como que tem um pouco a ver com isso que o Fernando colocou aí, né? Atrasos na entrega e tudo mais. Como que isso não abala na relação entre a indústria e o e-commerce e o consumidor final? Como evitar que esse tipo de coisa não aconteça? Vou eu aqui, Carlos, isso? Vamos na ordem? Pela ordem alfabética. Então tá bom. Obrigado pela pergunta aí, o Cessé mesmo que não esteja com a gente aí. Vamos lá, vou falar da parte de desenvolvimento de produto, né? A questão de confiança, essa palavra é muito boa, né? Confiança, confiabilidade, né? De todo o processo, ela é muito interessante, ela vem bem ao encontro de tudo que a gente fala para e-commerce. Apareceu aqui... lá. Tá aí, maravilha. Falar em como não abalar é muito difícil, acho que é muito mais fácil de falar como isso abala, né? Independente de quem seja a culpa nesse processo, né? Se exista um culpado ou não, né? É muito difícil, não é nem interesse, né? Buscar quem é o responsável, mas entender as causas, né? Quando a gente olha aqui para desenvolvimento de produto, e é a minha contribuição aqui para a resposta, hoje em dia a gente fala de alguns conceitos que são 100% inerentes à inovação. Por exemplo, um deles se refere a Trust by Design, ou seja, como que você desenvolve através de um processo de design todo um canal de confiança entre o prestador do serviço, no caso o varejo e-commerce, quem entrega a solução, que é o fabricante, e quem manda no processo, que é o consumidor final. Elencar e identificar de fato quais são os fatores que podem gerar mais confiança, como uma entrega rápida. O Vitor bem falou aqui, né, do esforço deles em tentar buscar entregas mais rápidas, né? Isso gera confiança, né? Mas antes disso, vem um ponto que é na relação de compra e venda, que a gente percebe que é do cara que está na sua casa, com o seu celular na mão, efetuando uma compra, e ele precisa de informação para efetivar essa venda. Um exemplo que eu vou botar aqui na mesa é, por exemplo, anos atrás a gente ouvia dos nossos familiares, das mães e pais, dizendo, olha, nunca entre num carro de estranhos. E hoje em dia, o que a gente faz em Uber? A gente entra em um carro de estranho feliz da vida, porque a gente vai ter uma prestação de serviço muito boa, uma confiança maior no que vai acontecer, possibilidade de compartilhar o meu deslocamento com os meus familiares, meus amigos, né? Se eu tiver alguma desconfiança, eu posso conversar com as pessoas, eu posso ter feedback muito rápido. Eu solicitei uma corrida, naquele mesmo segundo eu posso conversar com quem vai prestar o serviço para mim, né? E isso, obviamente, gera uma relação de pontuação. Então, me parece que dentro do e-commerce brasileiro, a gente pode ter, e olhando pela parte do design, a gente vai fomentar isso muito, né? Todos os designers envolvidos nesse processo, fomentar a coleta de dados, que a gente falou tanto antes, mas também essa relação de confiança. Quais são os marcos referenciais de uma relação entre a minha compra até eu receber? Então, se o Vitor vai precisar do tempo dele para produzir, até lá, o que vai acontecer comigo? Né? E essa relação de confiança, ela é muito importante. Muitas vezes, um simples feedback de que o mercado está com falta de matéria-prima e que o produto vai demorar o dobro do tempo, já tranquiliza o comprador. O comprador entende que esse é um processo que, bom, todo mundo está no mesmo barco, ok. O ruim é não ter essa informação, né? Deixar esse cara sem um amparo, né, da informação. Então, esse conceito de inovação, de olhar para a confiança a partir do design, né, é a contribuição que a gente muito provavelmente vai ter sendo muito falado hoje em dia, né, e muito em breve, para que os produtos desenvolvidos a partir de hoje, a partir da pandemia, eles tenham esse comprometimento de coletar o dado e de gerar uma relação de confiança para que até a entrega dele, essa relação já esteja estabelecida e também não fique à mercê de alguém não tão preocupado em alguns momentos, né, no meio do processo. Então, essa relação ela vai ser vital e tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso crescimento como cadeia, como ecossistema. Bruno? Muito bom.
Muito bom. O André falou muito bem essa questão aí da confiabilidade. De fato, hoje, para o e-commerce, esse é um ponto que conta bastante, até porque vocês sabem que um cliente que não gostou, ele fala para muitos outros, e isso, o boca a boca, realmente acaba afetando. Existe hoje o Reclame Aqui, e eu me lembro que no começo da operação eu ficava muito triste quando a gente recebia um Reclame Aqui, mas hoje eu já enxergo com outros olhos. O importante é ter o Reclame Aqui e é importante tu resolver o problema do teu consumidor, para que outros vejam que tu tá querendo responder rápido e resolver o mais rápido possível. A gente sabe que nesses últimos tempos a gente teve muito aumento de preço, a questão da matéria-prima acabando atrasando os estoques, mas eu enxergo que isso não faz perder a confiabilidade do consumidor, desde que o site seja claro, seja transparente. O teu pedido vai atrasar do dia tal ao dia tal. Que a gente ligue para o consumidor final, que a gente explique. A gente sabe que a questão de preço, infelizmente, a gente tem que repassar. No nosso caso, hoje, que a gente vive e da última linha positiva que tem que ser, não adianta a gente querer ficar engolindo e ficar com a margem no vermelho. Então, a gente realmente tem que repassar, tem que ser transparente com o consumidor final. E aí, quando tu comenta referente ao marketplace, que eu vi que ele botou aqui pedindo se o marketplace garante alguma coisa, na verdade, não. Né? O marketplace hoje, eu quero de que maneira? Tu imagina que hoje, com o Mercado Livre da vida, tem mais de 1,5 milhão de acessos P2W, quase 2 milhões de acessos por dia. Eu vendo lá dentro. Se o consumidor que comprou lá entrar para fazer uma pergunta, é muito difícil, ou demora muito até eu receber essa pergunta e poder retornar para o meu consumidor final. Então, isso acaba abalando. Então, hoje a gente tem o famoso heavy user, o cara que compra muito, ele consegue enxergar no marketplace que está sendo vendido e entregue por Elário. E aí ele faz o quê? Ele vai direto para o meu canal. Claro que essa não seria a melhor ferramenta, seria se ele fosse 100% direto. Mas através disso eu já consigo passar uma confiabilidade para ele e não manchar meu nome ou fazer com que ele continue comprando conosco. Vitor? Então, assim, acho que o André foi muito feliz aí, o Bruno também. Eu venho complementar e falar como indústria, né? Na verdade, pelo momento que a gente está passando, não só o momento, mas na história da Cimol, o que a gente preza aqui é realmente passar o que realmente está acontecendo. Não tem que inventar roda, não tem que falar coisas diferentes do real, né? Ser bem franco. Isso vem do Guidini, da Naí, que são fundadores da empresa, e essa é a nossa regra do jogo. A gente tem que ser franco com os nossos parceiros. A questão que o Bruno citou do Reclame Aqui, Bruno, para você ter ideia, que você fala do marketplace e e-commerce, tem coisa do Reclame Aqui que eu resolvo diretamente do produto meu sem envolver o e-commerce, porque eu sei que no final vai vir para minha marca, para minha empresa, entendeu? Então, assim, eu mesmo aqui na empresa, quem recebe os e-mails do Reclame Aqui vai direto para a minha caixa de e-mail. É eu que trato, eu pessoalmente. Eu não delego isso porque é uma situação muito importante. Ainda não delego, mas hoje quem trata é o Vitor. Então, assim, a gente enxerga isso muito, tem que enxergar isso muito forte, de realmente resolver o problema do consumidor. Entregar aquilo que você está prometendo, a gente já comentou aqui, né? Então, isso, sobre confiabilidade, eu acho que quando você passa a sua informação, quando você demonstra o seu produto, como você fala do seu negócio, se passando dessa maneira franca e aberta, eu acho que você gera a confiabilidade que tem que ser gerada, tanto para o consumidor, tanto para o lojista, realmente jogar as cartas na mesa e resolver o problema. A gente enxerga dessa maneira aí sobre essa pergunta que foi feita. Então vamos lá, pessoal. Vamos às nossas palavras finais, então, as considerações finais, por ordem alfabética. Carlos, eu agradeço aqui, primeiramente, agradeço o convite seu, a presença aqui dos colegas aqui, do Vitor, do Bruno, prazerzão aí bater um papo com vocês. Espero de coração ter contribuído de alguma maneira com a visão de design, né, que muitas vezes no momento da venda não se fala tanto e hoje em dia a gente percebe o quanto que a gente pode ajudar, né? Eu acho que olhando para a consideração final, independente de técnica, de estratégia e tudo mais, o que a gente pode em termos de design é colaborar para que o processo de vendas possa ser cada vez mais suave,
menos fricção, com mais informação, né? Desenvolvendo não só o produto, o desenho, que é muito importante, né? Nunca podemos esquecer dele, mas também ajudando a desenvolver a estratégia para que a gente chegue no consumidor final com mais qualidade. Acho que todo mundo quer isso, né? Todo mundo vive de venda, né? A gente também aqui vive de vender, né? Então, quanto mais a gente puder ajudar com a nossa área para que isso aconteça, eu tenho certeza que a gente vai crescer. Fica a dica aí para quem tem algum designer também nos assistindo, olhe para isso, tenho certeza que é o caminho aí para a nossa profissão para o futuro. E aí, Bruno, suas Muito palavras bom. finais. Ótimo, agradecer a oportunidade, acho que foi muito bom a sinergia do pessoal, as perguntas, eu acho que é um tema extremamente relevante e atual e que vai continuar aí por muito tempo. Novamente agradecer o convite, me coloco à disposição, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de e-commerce. Eu costumo falar, não sou especialista, longe disso, mas eu tenho uma boa vivência na área, já errei muito, já acertei muito no meio, e eu acho que isso é que vai nos agregando e vai nos transformando em profissionais melhores. Então, agradecer novamente pelo convite, estou à disposição, sempre bom poder contribuir. E depois, aí, quem quiser, eu passo meus contatos e a gente continua um bate-papo, beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você. Vitor? Carlos, agradecer aí pela divisão de experiência aí pelo Bruno, pelo André também. Agradecer a você que está movimentando o nosso setor para buscar conhecimento, buscar novas diretrizes, né? E a gente, como industrial, está aqui para realmente ajudar a crescer o nosso setor e realmente valorizar os nossos móveis, né? Então, o que for para isso, a gente está sempre à disposição. E agradecimento, gratidão aí pela divisão, foi muito boa o nosso bate-papo. E coloca à disposição aí para todos e para o setor moveleiro também, que você está à frente aí, tá? Agora também a gente está fazendo parte da diretoria do Sindimol, que é o nosso sindicato aqui, e a diretoria é muito jovem, né? Temos só o Lúcio Peroba, que é o apaziguador, é o cara que está equilibrando a gente lá, e a diretoria está com muito gás aí para trazer muita coisa para o nosso setor aqui, na nossa região, e também agregar para o Brasil todo, que é o grande objetivo aí, ver esse crescimento desse setor tão importante para o nosso país. Seria isso. Esse nosso evento ele é possível porque a gente tem o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Sarlac e da Têxtil J. Serrano. Eu quero tocar num assunto na nossa próxima reunião da semana que vem, e eu quero pedir a atenção de vocês para a gente refletir sobre esse tema, que é um tema de muita relevância e de muita importância e que a gente não tem se dado conta recentemente. Lei Geral de Proteção de Dados, como ela afetará a sua relação com o mercado. Então, nós vamos ter 2 especialistas da área do direito apresentando, falando e tirando as suas dúvidas, ou as que você tem, ou a que você deveria ter, e aí eu faço um apelo, né, para que você, empresário, escale para participar desse evento da semana que vem as pessoas compatíveis com essa área, que são a área de marketing, a área do administrativo, né? Essas pessoas precisam ouvir essa explanação, porque esse assunto é um assunto muito sério e tudo indica que o Brasil tem isso, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Tudo indica que essa lei vai pegar. E ela vai te pegar se você não se adequar. Tá bom? Então, agradecer a presença de todos e desejar uma ótima semana, e a gente se vê no nosso próximo evento, então, no nosso próximo encontro, através do nosso canal ao vivo aqui, ou até mesmo através dos canais que a gente faz e coloca no YouTube logo na sequência. Muito obrigado a todos e até o próximo evento. Pessoal. Tchau, pessoal. Até Valeu, mais. tchau. Obrigado.